Ouvi-lo mais uma vez na Transamérica. Tudo bem, um abraço a vocês todos da Transamérica e vamos ver se a gente pode esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Eu estou ao lado do Tomás Rafael, do Silvio Luiz e do Henrique Guilherme. Ataíde. O Tomás eu não conheço ainda, mas o Silvio Luiz e o Henrique Guilherme são meus parceiros de muitos e muitos anos. Tenho saudade dos dois. Boa. Obrigado. Ataíde, já circula a informação de que os jogadores do São Paulo fizeram um pacto de silêncio por conta de direitos de imagem e premiações atrasadas. Confere, Ataíde, você confirma? Veja, o São Paulo viveu ano passado vários distúrbios por alguns atrasos que não deveriam ter acontecido com os jogadores. Isso cria sempre um clima ruim, todas as vezes em que você não consegue cumprir como deve cumprir os pagamentos aos seus funcionários. Qualquer empresa, não é só futebol, tem a obrigação de ter sempre todos os seus funcionários com o salário em dia. E houve alguns atrasos no São Paulo, alguns atrasos que não deveriam acontecer. Pra você ter uma ideia, a gratificação do ano passado nós só conseguimos pagar 15 ou 20 dias atrás. O que não tem cabimento, você tem que pagar constantemente. E nós estávamos com dois meses de imagem atrasados. Nós pagamos um mês de hoje, nós estamos praticamente em dia, porque o vencimento é no dia 10 e hoje é dia 18, então estamos com 8 dias de atraso. Mas a verdade é que estava atrasado, o que é inadmissível num clube como o São Paulo está atrasado. Infelizmente, o São Paulo estava com uma situação que vem lá do passado, de débitos que nós tínhamos que pagar e não poderíamos, tínhamos que ter dado um jeito de não atrasar com o jogador, mas nós atrasamos imagem e isso cria um clima ruim dentro do vestiário, que é normal. E você confirma esse pacto de silêncio? Você teve uma conversa para contornar essa situação com os atletas? Bom, realmente houve um movimento dentro do vestiário, com alguns querendo fazer uma greve de silêncio e outros querendo ter um pouco mais de calma, porque sabiam que no fim nós iríamos pagar. Esse atraso que estava acontecendo era um atraso que independia da nossa vontade e nós iríamos pagar. Mas isso acabou entre eles se ajustando, mas houve realmente uma discussão dentro do vestiário entre parte do grupo querendo não falar com a imprensa e parte achando que não era esse o caminho. De todas as maneiras, esse assunto está superado agora, que nós temos apenas 8 dias de atraso, embora na minha opinião não se deve ter nem 24 horas de atraso, mas nós temos uma verba grande para receber na semana que vem e através disso nós vamos deixar perfeitamente de a situação dos jogadores e já combinei com o presidente Leco e com o diretor financeiro Adilson que nós desse dinheiro vamos ter uma reserva e garanto a você que esse ano não haverá mais nenhum dia de atraso, nem salário, nem imagem e nem gratificação. E você teve que conversar com o grupo todo ou você conversou com os líderes ou com o capitão que hoje é o Michel Bastos? Eu converso com todos normalmente, mas quem teve uma conversa maior com os jogadores foi o presidente Leco. Agora, o Michel Bastos tem um papel importante dentro de São Paulo e eu gosto da movimentação dele como uma das pessoas procurando trazer as coisas para os demais jogadores do elenco. Ele fez um trabalho efetivo e eu não tenho nenhuma crítica a fazer ao Michel Bastos. Acho ele um grande jogador e ele tem que se manifestar mesmo. É a obrigação de todos aqueles que se sentem prejudicados quando não recebem pagamento, tem que se manifestar. Não tem que tirar o direito de ninguém de se manifestar. A manifestação é livre e devida. Se nós devemos, temos que aguentar a manifestação. Agora é uma situação, o Henrique Guilherme, um abraço a você, Ataíde. Um abraço, Henrique. É uma situação que deve ser observada com muito cuidado, porque se isso atinge a diretoria, atinge também o grupo de jogadores. Por quê? Eu ouvindo isso, me vem à cabeça, não sei se eu vou estar sendo leviano ou não, a seguinte questão: será que esse grupo não está vencendo por problemas de discussões outras como de salários? E uma ocasião eu me recordo que o São Paulo atrasou uma premiação, eu creio que de Libertadores, o Tele era o treinador, e um
um jogador se indispôs lá, deu uma declaração, acho até que foi o Zete, e o Tele pegou a imprensa quando foi questionado a respeito e levou no centro de treinamento, naquele estacionamento, que era um estacionamento improvisado, faz tempo que eu não vou lá, não sei se tem ainda, com as telhas lá de amianto, com carros os mais luxuosos da época, e o Tele disse o seguinte: historicamente nenhum jogador saiu do São Paulo cobrando dívida. São Paulo sempre pagou todos os jogadores. E vocês acham que jogadores que têm esses carros e sequer usaram os carros ainda, podem estar recebendo de um atraso de premiação, que é muito comum no futebol, e eu sei que é comum, que estou há muitos anos no futebol. Então, se atinge um lado, atinge outro também, viu, Ataíde? Henrique, deixa eu te falar uma coisa. O São Paulo, felizmente, hoje tem um elenco de caráter, um elenco muito efetivo. Não faltou a esse jogador, nessas duas derrotas, espírito de luta. Todos lutaram, todos se esforçaram contra o de Strongest. O São Paulo teve o domínio. Infelizmente, a bola não entrou, são coisas do futebol, mas não tem uma ligação a essa. Eles sabem dividir, eles sabem diferenciar bem as coisas. A reclamação devida, quando não se está pagando, como se está pagando como deve, não interferiu no futebol deles. Pelo contrário, todos lutaram, apenas não conseguiram sucesso, que infelizmente foi ruim para nós. Mas não tem ligação entre uma coisa e outra, eu te garanto, porque eu converso diariamente com eles, eu sei qual é a posição deles. Tá aí, de boa tarde ao Silvio, tudo bem? Boa tarde, Silvio, como vai você? Graças a Deus. E você passou bem o carnaval? Tudo bem, passei tudo em ordem. Tá bom. Segunda, me diga uma coisa, Taíde. As declarações infelizes desse pseudo-assistente, não sei nem qual é o Gasparzinho aí, colocado nas redes sociais, você não acha que isso aí prejudica o ambiente, que já não é bom? Será que o Leco não puxou a orelha desse cara, mandou ele embora? O que ele tem que se meter? Ele que guarde para ele, como ele faz parte da diretoria do São Paulo. Ele que converse os seus desejos intramuros. Ele não tem que se expressar, pelo menos como figura que faz parte. É verdade que não manda nada, né? Mas... Ô Silvio, você tem toda razão. Eu tenho horror dessas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, eu não participo de nenhuma delas. Agora, um assessor da presidência do São Paulo Futebol Clube não tem o direito de expor os nossos atletas da maneira como ele se expôs. Ele errou redondamente, ele não poderia falar desse jeito. Como é que pode falar que Milton Cruz é uma erva daninha, um homem que está há 20 anos dentro do São Paulo, que já nos tirou de situações muito difíceis e sempre foi um trabalhador, e hoje está numa situação, para ele, ruim, porque a gente está querendo colocá-lo em outra posição, mas ele, em razão disso, ele nunca deixou de colaborar, está conosco, trabalhando na maior boa vontade. Não pode chamar de erva daninha. Da mesma maneira, não pode chamar de erva daninha o Michel Bastos, que luta, que se esforça, que está dentro do campo, que é um grande jogador do São Paulo. Esses termos eu não aceito. Ele não tinha o direito de falar dessa maneira. Não pode falar dessa maneira publicamente. Ele que pega as opiniões, ele fala no reduto familiar dele, mas ele não pode expor os nossos jogadores da maneira que foram expostos. Da mesma maneira que eu não aceito falar que o Rodrigo Caio, uma das maiores expressões que nós temos dentro do futebol, que é um homem que tem sido o grande jogador dele em muitas partidas nossas, ele se destaca como grande jogador, dizer que ele é um jogador de condomínio. Há determinadas coisas que um dirigente não pode falar mesmo que pense. E eu não aceito. Nem os dois são ervas daninhas e nem o Rodrigo Caio é um jogador de condomínio. O Rodrigo Caio é um dos grandes jogadores do futebol nacional, titular da seleção que vai estar nas Olimpíadas e não merece um tratamento dessa maneira. O Ataíde, esse funcionário, esse assessor da presidência, Rodrigo Gaspar, ele permanecerá no cargo? Essa decisão é do presidente do São Paulo e não minha. Eu estou dando a minha opinião. Ele não tinha o direito de falar dessa maneira. Chamar o Rodrigo Caio de jogador de condomínio, bonzinho, mais fraco, não tem cabimento. Agora, decisão, se ele fica ou não fica, não é minha, é do presidente Leco. Eu estou dando o meu desagrado por estar convivendo com os jogadores e ter ouvido esse tipo de coisa. Esse é o meu desagrado, o resto não. Em relação ao Abílio Diniz, aliás, um empresário que todo mundo aqui respeita muito, né?
um dos empresários que fazem que esse país se movimentar e ir para frente. A gente escuta de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, que eu me lembro, a gente passou a ouvir muito o nome do Abílio Diniz no noticiário do São Paulo, como uma pessoa, como um São Paulino fanático interessado em ajudar o clube. Mas de alguns meses para cá, o nome dele vem sendo citado também em questões polêmicas, de brigas, ele não satisfeito com algumas atitudes da diretoria. Hoje, qual é a real importância do empresário Abílio Diniz para o São Paulo Futebol Clube, Ataíde? O Abílio Diniz merece todo o respeito, como qualquer outro grande torcedor do São Paulo. Ele não é conselheiro do São Paulo, ele não faz parte do corpo diretivo do São Paulo, mas por se manifestar sempre como um grande São Paulino e pela personalidade dele, pelo respeito que ele tem na imprensa, pelo respeito que ele tem no meio empresarial, acaba tendo as possibilidades de expor as suas opiniões até em reuniões do Conselho Deliberativo. Agora, a situação do que está acontecendo no momento, ele tem feito críticas indevidas, inclusive a mim, ele fez críticas que eu não aceitei, dizendo que eu não entendo de futebol. E o que ele entende de futebol? Qual a experiência do Abílio Diniz dentro do futebol? Ele é um grande empresário, ele é um homem da Getúlio Vargas, como eu sou também. Agora, o que ele fez dentro do futebol? Então, essas críticas são indevidas. Ele não tem o direito de estar falando comigo, porque eu não vou responder para ele. Então, ele dentro do blog dele, ele falando, está errado. Ele tem que se comportar como um torcedor, ajudar o São Paulo na medida do que possível. Hoje, ele está fazendo uma coisa boa. Ele pagou a assessoria da McKinsey. A McKinsey está fazendo um trabalho conosco muito bom. A McKinsey, ela fez trabalhos em 3 grandes clubes da Europa e está trazendo essa experiência para o São Paulo. Mas isso não lhe dá o direito a ficar criticando a diretoria de futebol. Ataíde, até em cima disso, essas questões políticas que tanto atrapalharam o São Paulo na temporada passada e questões internas, você teme que essas questões possam atrapalhar o São Paulo novamente esse ano? Não vai atrapalhar o São Paulo da mesma maneira que no ano passado não atrapalhou o futebol. Nós chegamos, apesar de tudo, numa Libertadores, não atrapalhou, não vai atrapalhar. Nós temos que isolar essa discussão política. Essa discussão política tem que ser comandada pelo presidente Leco lá dentro do Morumbi. Aqui na Barra Funda não tem que trazer os problemas políticos para aqui dentro. Aqui nós temos que pensar no futebol, nós temos que lutar para que a gente consiga a classificação para a Libertadores, para as outras fases. Nós temos que trazer o Lucão de novo em evidência. O Lucão, que é um grande jogador, é um dos jogadores que eu mais respeito no elenco, um jogador que eu tenho certeza que no futuro crescerá muito, e não só como ele sempre teve nas seleções de base, ele estará no futuro nas seleções principais do Brasil. Só que foi infeliz em 2 jogos ele foi infeliz e acabou de ficar numa situação ruim. Mas eu tenho certeza absoluta que o Lucão vai nos recuperar e nos ajudar muito. E outro que eu não admito reclamação em cima é o Ganso. O Ganso é um craque. O Ganso já decidiu grandes partidas para nós. O Ganso, se você vê o desempenho dele fisicamente dentro do campo, normalmente é um dos que mais corre dentro do São Paulo. Mas sempre tem grande parte da imprensa e do público em geral criticando o trabalho dele. Ele é um grande craque e o São Paulo precisa dele, ele vai nos ajudar muito. Hoje, a gente trazendo o Lugano, que com a experiência do Lugano, com o espírito de liderança do Lugano, e que é aceito por todos os jogadores do elenco, acho que a gente vai voltar a fazer um grupo homogêneo, porque se você não tiver um grupo homogêneo, você não consegue lutar para grandes conquistas. Eu tenho certeza que a junção desses líderes, a junção do Ganso, a junção do Michel Bastos, a junção do Rodrigo Caio, do Lucão e do Lugano será muito importante para nós. Uma outra coisa que eu fiquei muito triste na declaração daquele assessor da presidência foi a respeito ao Centurião. O Centurião, quando nós fomos buscá-lo na Argentina, ele era um cracaço dentro da Argentina. Aqui, ele tem tido partidas não condizentes com aquilo que o público espera. Mas se você olhar taticamente, isso nos é falado pelo nosso técnico, pelo Paton,
ele cumpre uma posição tática muito importante dentro do grupo, porque ele vai atrás, ele defende, ele ajuda na defesa. E na hora que ele acertar as finalizações que ele tem errado, eu acho que ele se recupera com toda a torcida nossa. Ataíde, no começo desse ano, vocês conversaram com o Paton a respeito do Centurion, vocês pediram para que ele resgatasse esse jogador, e ainda sobre o Ganso, você ainda pretende renovar o contrato do Camisa 10? O contrato do Camisa 10 eu estou tentando renovar, e se eu não renovei ainda é porque ele tem um pouco de cautela, quer esperar um pouco. O Gustavo está conversando com ele e eu tenho certeza que logo nós vamos renovar o contrato dele, ele ainda continuará muito tempo conosco. E se a renovação não foi feita ainda, é porque ele, com todos os direitos, está querendo pensar um pouco mais, quer cautelosamente esperar um pouco mais. Com relação ao Centurion, o Centurion nos foi elogiado para valer pelo Bausa quando chegou, que não entendia por que ele não estava jogando como deveria. Não é que nós pedimos, o próprio Bausa nos falou, o que nos deixou muito satisfeito, porque nós acreditamos ainda no crescimento do Centurion. E sobre essa verba da televisão que você vem discutindo bastante, muitos são paulinos já estão dizendo que é o que tudo indica, vocês vão fechar com a Globo, é isso, Ataíde? Presta atenção, se você pegar o Corinthians, se você pegar o Vasco da Gama, o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, fecharam com a Globo, recebendo 40 milhões de empréstimos para pagar em 19 e 20 com juros e correção monetária. E aceitaram a redução de 25% nos contratos em vigor. O São Paulo não aceitou isso, discutiu com a Globo e está discutindo também com o Esporte Interativo. O São Paulo não decidiu ainda, mas quando ele tomar uma decisão, eu lhe garanto que não será empréstimo, será dinheiro de luvas. Não sabemos ainda se assinamos com a Globo ou com o Esporte Interativo. Existe um porque já estava aprovado no São Paulo, um pré-contrato com a Globo, que só poderá entrar em vigor quando for aprovado pelo Conselho Deliberativo. E ao Conselho Deliberativo, na terça-feira, eu vou expor a situação do Esporte Interativo,